Hebreus 6, 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, à vexação, à humilhação. Esse texto de Hebreus, ele tem recebido, meus irmãos, ao longo da história, pelo menos 5 interpretações distintas. Vou citá-las brevemente, trazer alguns comentários e caminhar para o final da minha fala. O primeiro grupo que interpreta, ou a interpretar Hebreus 6, 4 a 6, esse texto nada polêmico, ele aponta ou ele tem uma compreensão sobre a perspectiva da perda da salvação. O primeiro grupo diz que aqui está falando da perda da salvação. Quem se enquadra entre os estudiosos acerca deste assunto? John Wesley, Robert Schenck, Ian Howard Marshall, Grant Osborne, falecido agora há pouco, e Scott McKnight. Estes, entre tantos outros, pressupõem que a expressão grega que aqui nós colocamos de forma transliterada, cai para pesontas, que aparece aqui no texto, eles pressupõem que ela transmite a ideia de perda da salvação. Mesmo porque o contexto diz que é impossível serem renovados de novo para o arrependimento. Isso significa que eles se arrependeram uma vez. Se eles se arrependeram uma vez, eles foram crentes de fato. E se depois estavam numa situação de apostasia, logo eles perderam a salvação. Ok? Essa é a visão. Eu particularmente faço coro com a primeira interpretação. Mas respeitando os demais. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é a perspectiva hipotética. Entre estes estudiosos que defendem isso, talvez estudiosos não muito conhecidos, mas Albert Barnes, George Lang e William Manson, eles vão defender o seguinte, que o escritor de Hebreus está apresentando apenas um caso hipotético de possibilidade de apostasia para fins ilustrativos, a fim de mostrar que a apostasia é um perigo, mas é um perigo hipotético, não é real. E eu diria para vocês, por que eu deveria temer perigos hipotéticos que não existem? Por quê? Por quê? Olha, cuidado com um negócio tal, mas esse negócio tal não pode acontecer, eu vou ter medo. Por quê? E outra, o autor de Hebreus não estaria enganando os seus leitores? Cuidado com a apostasia, mas não, vocês já são eleitos incondicionais, todos vocês serão salvos de qualquer jeito, viu? Não precisa ter medo não. Não seria estranho isso? Bem, então eu diria que essa hipótese da perspectiva hipotética é, no mínimo, bem esquisita. Ela não me serve porque parece-me que Deus brinca com uma coisa tão séria quanto a apostasia. Eu não creio nessa perspectiva. Terceira perspectiva, a perspectiva dos testes de autenticidade. É defendida por João Calvino, por John Owen, Wayne Grudem, D.A. Carson, entre outros calvinistas. Segundo essa visão, os indivíduos de Hebreus 6, 4 a 6, eles podem professar uma fé cristã, mas eles não são crentes genuínos. Eles até frequentam a igreja, podem participar da ceia, podem ter sido batizados, podem ter participado do grupo de louvor, podem ter participado de um encontro como este, mas nunca foram de fato convertidos. E eu perguntaria, mas como que fica então a ideia de que é impossível renová-los para o arrependimento? Quer dizer, eles se arrependeram uma vez. Eles provaram o dom celestial. Eles foram participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo teve a ver com a vida deles. Não me parece ser algo simplesmente que aponte para testes de autenticidade. Nada disso, me parece ser algo real. Quarta perspectiva, a perspectiva dos meios da salvação. Essa perspectiva é uma variante do item anterior, e ela é defendida por autores como John Dagg, Charles Spurgeon defende essa quarta, William Shedd, outro importante calvinista, J.C. Berkouwer, outro importante calvinista, Miller J. Erickson, outro importante calvinista, todos eles creem nessa quarta perspectiva. Então, eles entendem que as advertências de Hebreus 6, 4 a 6 são meios que Deus usa para preservar os seus santos. Os santos nunca podem apostatar da fé. Mas, em outras palavras, Deus coloca medo no seu coração. Eles ficam com medo. E com esse medo, eles, portanto, nunca quererão virar as costas para Ele. Eu acho também, com todo respeito aos queridos irmãos, uma perspectiva um tanto quanto estranha. Por fim, a última,
é a perspectiva da perda de recompensas, talvez a mais esquisita de todas, né? Defendida por Norman Geisler, de quem gosto muito, muito aprecio, e Robert T. Kendall. Norman Geisler é arminiano, de 4 pontos, mas ele equivocadamente se autodenomina calvinista moderado, né? E R.T. Kendall é calvinista mesmo. Então, estes autores entendem que o texto bíblico fala da perda de recompensas celestiais e espirituais e não da salvação. Não parece que o texto fala sobre isso, sobre renovação para o arrependimento. E diz que, de novo, estão crucificando o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Isso não tem nada a ver com... Aqui, para mim, o negócio é muito mais sério do que isso.